Números capítulo 34. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, a terra de Canaã com as suas costas. Então o vosso lado sul será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Zaradar, e passará a Asmon. E a fronteira virará de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. E quanto à fronteira do ocidente, tereis o mar grande como fronteira. Esta será a vossa fronteira ocidental. E esta será a vossa fronteira do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis a vossa fronteira até a entrada de Ramate. E as saídas da fronteira serão até Zedade. E a fronteira sairá de Zifron, e as suas saídas serão de Azarenã. Esta será a vossa fronteira do norte. E como fronteira oriental marcareis de Azarenã até Sefam. E a fronteira descerá desde Sefam até Ribla, no oriente de Aim. E esta fronteira chegará à borda do mar de Quinerete, para o oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, e as suas saídas serão no mar de Sal. Esta será a vossa terra, segundo os seus termos ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que dareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam a sua herança deste lado do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. E tomareis um príncipe de cada tribo para dividir a terra por herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jocli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azam. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números 35. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Ordena aos filhos de Israel para que deem da herança de sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas os arredores, para as cidades à sua volta. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora de 1000 côvados à sua volta. E medireis desde fora da cidade, do lado do oriente, 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E a cidade estará no meio, e isto será para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que dareis aos levitas, havereis 6 cidades de refúgio, que dareis para que o homicida fuja para lá, e a elas acrescentarei 42 cidades. De modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as dareis com os seus arredores.
E as cidades que darei serão da possessão dos filhos de Israel. Dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis as cidades que sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E essas cidades serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E dessas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 dessas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, e essas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E se o ferir com um instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir atirando uma pedra com a qual ele possa morrer e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de madeira com o qual ele possa morrer e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida, quando ele o encontrar, o matará. Mas, se ele o empurar com ódio, ou arremessar-lhe alguma coisa, esperando que ele morra, ou por inimizade, o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida. E o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Mas, se ele o empurar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa sem um mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo que possa morrer e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo. Mas, se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da cidade do seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, essas coisas vos serão estatuto de direito por vossas gerações em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disseram as testemunhas. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Além disso, não tomarei satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomarei satisfação por aquele que fugir da cidade do seu refúgio, para que volte a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou que por sorte o meu senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada da herança de nossos pais e será acrescentada à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará da sorte da nossa herança. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim, a sua herança será tirada da herança
da tribo de nossos pais. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, dizendo a palavra do Senhor. A tribo dos filhos de José disse bem: isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo que se casem com quem acharem melhor, porém que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, porque Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais, e elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família do seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés aos filhos de Israel, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó.